coberta, né, de ilusões, são as mais perigosas. A prova da beleza também, né? Uma mulher bonita, um homem bonito, ele já tem que 50 portas abertas, né? Parece que quando chega assim, as pessoas já vão olhando com outros olhos. E muitas mulheres e muitos homens também começam a cair por não saber lidar com esse magnetismo da beleza, que acabam aí manipulando às vezes as pessoas. E também quando chegam do outro lado e veem assim, nossa, muitas belezas aqui, quando chegam do outro lado, são verdadeiros monstros, porque não souberam utilizar isso. Usufruíram, manipularam, mergulharam ali no poder que ela oferece, sem pensar nas consequências. Mas a gente sabe as consequências. Aí é uma outra questão também que a gente pode aqui pensar. Quando você estuda, quando você tem acesso ao conhecimento, quando você sabe que vai ser o porquê, a causa, né, o efeito vai gerar a causa, a sua responsabilidade aumenta. E como aumenta? E aí, quando a gente chega do outro lado, somos muito mais cobrados do que aquele que não sabia. Alguns estão agindo assim, mas não têm a menor consciência. Estão vivendo ainda no estágio de evolução que ele vive ainda para o ego dele. Ele ainda não recebeu informações necessárias para entender que a vida é muito mais do que aquilo. Então ele, no estágio dele, ele vai aprendendo lentamente, vai ser respeitado lá no seu estágio de evolução. O conhecimento vai sendo jogado, mas nunca se violenta uma consciência. Nunca se atira pérolas aos porcos, né, como Jesus falava. Porque não adianta, ele não vai entender certos conceitos. Você só entende quando você atinge um nível em que você já vivenciou aquilo. Quando você já transformou a experiência em sabedoria. Essa é outra questão. Valorizem cada prova da vida de vocês. E olhem para ela tentando absorver tudo. Porque essa prova é uma experiência. Tá? Em cima de um conhecimento que você adquiriu. A gente estuda aqui perdão, 70 vezes 7 e tal, mas isso aqui é teoria. É muito bonito nos livros, muito bonito a gente falar em palestras, ouvir, chorar, se emocionar com os conceitos. Mas na hora lá da prática, do dia a dia, é aquilo lá que vale. É quando a gente está vivenciando a prova e que você vai colocar aquele conhecimento teórico que você ouviu aqui na palestra, que você leu no livro, que você ouviu numa missa, que você ouviu de um preto velho. Tudo é muito bonito, mas é lá na vivência do dia a dia, na prova, que ela vai ter que ser experimentada. E aí a experiência, se você conseguir entender e aí reagir, bom, entendi o que é o perdão. Você não sente aqui dentro do coração nada, nenhum peso. Aqui dentro só fica alegria quando você perdoa de verdade. Porque você entende que aquele ser que lhe causou mal, ele causou mal apenas a ele mesmo. Porque você não permite mais esse mal entrar aqui dentro. É isso que Jesus disse com a outra face. Ofereça a outra face. Não permita que seu coração se encha de ervas daninhas, porque ele é um jardim precioso. E se você cuida do seu jardim, você vai ter sempre flores para doar. Flores que serão cada vez mais belas e perfumadas à medida que você não permite mais que essas ervas se infiltrem, que são as mágoas, né? Que é o rancor, a raiva. Toda vez que você acumula esse sentimento dentro de você, ele vai envenenando, vai te envenenando.
Quando você vê, sua pressão desregulou. Quando você menos percebe, aqui está uma dor no estômago ali pesando, você não sabe, aí vem uma gastrite. O coração parece apertado e pesado. Aí dor de cabeça, não sei o que, pressão. Começa a analisar o que você está carregando na sua mente. Porque é lixo. Mágoa, dor, tristeza, é lixo. São lixos emocionais que ficam orbitando na sua aura, porque você produz aquilo com pensamento. Cada pensamento que você gera, que tem um teor negativo desse, ele fica aqui, ó, poluindo o seu mundo. Já ouviram falar que nós temos aqui um campo que chamam de aura, certo? Essa aura nada mais é do que o seu mundo mental. Ele reflete exatamente aquilo que você é. Por isso um espírito, quando chega para a gente e olha assim, não podemos enganar um espírito, porque ele está vendo quem você é de verdade. Aqui não há mentira. Por isso quando chega do outro lado não dá para enganar ninguém. Você é aquilo que é, pronto. Porque somos energia. Essa é a nossa essência. Somos seres vindos da pura essência divina, se aperfeiçoando e gerando a nossa frequência vibratória. E é claro, essa frequência vibratória vai se depurar e aumentar até se tornar tão pura que a gente possa ser um anjo. Mas enquanto a gente gera esses pensamentos negativos, eles ficam aqui, ó, poluindo. Se você alimenta um pensamento negativo desse, vá lá, não, tenho raiva daquela pessoa, ela vai me pagar por aquilo que ela me fez, eu me senti muito mal, eu quero que ela sofra, eu quero que ela pague. Você vai alimentando, vai alimentando. Às vezes a pessoa já está em outra situação, já está lá na frente, já esqueceu aquilo e seguiu. Mas você está parado no tempo alimentando aquilo. Chega uma hora, o que acontece? Você sujou. Imagina um balão, tá? E esse balão você vai assoprando. Chega uma hora que não dá mais para soprar ele. Só tem duas saídas para esse ar todo que você colocou dentro dele. Ou você começa a liberar o bico dele para soltar o gás, ou ele vai explodir. Se explodir, vai vir aquelas doenças de uma só vez. Um derrame, um infarto. É quando aquilo vem, bum, é uma descarga energética tensa e pesada que o corpo físico não aguenta tanta carga que você foi ali, ó. Ela explode uma hora. Mas quando a gente toma consciência de que está praticando o mal contra si mesmo e começa, não, eu vou começar, eu não quero mais pensar isso. Aí veio, não, mas ela me fez tanto mal. Não, mas eu vou entregar isso a Deus. Porque o pensamento, ele insiste, né? Quando você dá vida a um pensamento negativo ou positivo, é como se esse pensamento ganhasse uma vida artificial. Ele quer viver. E ele fica rondando a sua mente. Por isso é tão difícil vencer certas coisas. Porque ele fica ali, ó, latejando na sua cabeça. E é claro, né? A espiritualidade inferior também aproveita a situação. E aí vem na sua cabeça e começa a infiltrar um monte de pensamentos. Não, você não perdoa ela não. Ela tem que pagar. Você vai ser frouxo? Você vai ser covarde? Vai passar por cima disso? Não pode. E fica aqui minando a sua consciência. Se você aceita, porque nós temos sempre o livre-arbítrio de aceitar ou não esse pensamento que está sendo filtrado. A gente não pode nunca colocar a culpa no obsessor. Porque eles estão lá, eles só vêm assim, opa, aquele ali está pensando aquilo. Deixa eu lá ver se dá para me aproveitar de alguma coisa aí. São oportunistas. E aí ele vai tentar. Se colar, você vai ganhar um encosto. Né?
que a cultura popular chamou de encosto, que nada mais é do que o irmãozinho que começa ali a colar com você e vai ganhando afinidade, vai estimulando o pensamento, você vai comprando a ideia e ele vai ficando. Aí ele começa a colar com você e trocar energia com você. Aí, opa, tô com vontade de beber uma cervejinha. Aí começa na sua cabeça, vai lá, toma. Você tá com uma sede, tá com uma vontade. E aí daqui a pouco o cara tá lá. Ou então, porque tem mais variados tipos, né? Ele tá com vontade de comer uma pizza. Vai lá pro rodízio, vai lá. Vou comer junto com você. Aí o cara vai lá e 500 pedaços de pizza. 500 é exagero, mas já vi eu comendo 50 pedaços de pizza. Será que tudo aquilo é fome? Bem assim do nada? É muito sutil. É muito delicado essas questões. E tem oportunista para tudo. Desde aquele que está ainda refletido na consciência dele, desencarnou lá com uma dor muito forte, lá um câncer que ele... E aí, está lá do outro lado, chegou lá e ainda não se livrou daquela dor, porque aquilo está na memória dele e ele acha que ainda tem aquela doença. Então ele vai sentir aquela dor igualzinho, porque o cérebro dele está reproduzindo aquela informação como se ela fosse real. Ele não entende que ainda não está mais no corpo físico. E aí o que ele faz? Ele chega no hospital, vê alguém que está desesperado, precisa de um remédio, precisa de alguma coisa, que às vezes ele nem sabe que morreu. Está lá só, precisa de um médico, chega gritando, ninguém dá atenção. Aí ele vê alguém tomando uma insulina, insulina não, aquele mais forte, a morfina, e aí está lá do lado, precisava tanto disso, e aí de repente ele está do lado daquilo ali e começa a receber alívio. E ele percebe, poxa, estou aliviado. Mas por quê? Porque ele entrou em contato ali e começou a receber por ressonância aquela substância no sistema dele. E aí ele começa a se viciar, e aí começa a procurar, não, preciso daquilo, e às vezes até provoca a dor no irmão, para ele pedir socorro e receber a morfina, para ele chegar lá e receber aquela morfina também por ressonância energética. Tudo aquilo que tem aqui no plano material tem a sua contrapartida energética. Tá? É isso que os espíritos recebem lá do outro lado, quando eles estão ali vampirizando ou obsediando. O álcool, para ele conseguir beber um copinho desse de álcool, ele vai ter que fazer o cidadão beber ali uns 15 copos, pelo menos, para ele conseguir ali beber um copo desse. A droga, por isso é muito difícil a gente estar vivenciando a vida em todos os seus aspectos, porque a gente não está consciente o tempo todo, a gente se deixa levar pelos hábitos, né, isso aí não tem importância, mas não, tudo, às vezes é uma prova muito sutil, e a gente vai deixando ela passar sem perceber. Tem uma historinha do dirigente da nossa casa, aqui o Cantinho de Paz, aqui pertinho, que é o Fernando de Magalhães. Certa vez, ele estava chegando em casa à noite, né, ele trabalhava em repartição pública, e naquele dia estava muito frio, e ele ia caminhando para casa, né, começou, quando eu chegar em casa, vou tomar um licor para esquentar, está um frio danado, e ele foi naquele pensamento, vou tomar esse licor porque está muito frio, vou. Chegou em casa, aí começou a fazer algumas coisas, né? Tomar banho, né? Preparar. Esqueceu do licor. Daqui a pouco ligou uma irmã, desesperada, e ele tinha uma mediunidade de desdobramento, e ele fazia muitos trabalhos de radiação, em que ele socorria, se desdobrava e ia socorrer a pessoa. Ligou uma irmã, que estava precisando de um socorro urgente, ameaça de vida, e ele sentou lá quietinho, fez a projeção, socorreu, ajudou, retornou. Passou uma semana, aí ele estava numa sessão,
E chegou um dos mentores dele,